Olá, pessoal. Eu participei do Simpósio Brasileiro de Câncer de Mama nesses dias 16 a 18 de maio de 2019, que aconteceu lá em Perenópolis, Goiás. E eu falei sobre um tema que é muito importante para mim, que é o tema da religiosidade e espiritualidade na saúde mental, na prática clínica. E eu fiz uma aula especificamente sobre câncer de mama, religiosidade e espiritualidade. E eu queria então compartilhar com vocês para ouvir a opinião de vocês, ver o que vocês acham das coisas que eu apresentei. Eu faço parte de um grupo de estudos de religiosidade e espiritualidade na prática clínica no Hospital Alemão Oswaldo Cruz e eu sou um dos coordenadores, junto com a Joyce Klein. E nós sabemos que cada vez mais nós pensamos em qualidade de vida e os tratamentos para câncer e para muitas doenças são tão intensos que eles mesmos, o próprio tratamento pode ser um fator de sofrimento. As pessoas que passam, por exemplo, por quimioterapia, radioterapia, cirurgia grande, podem sofrer pelo próprio tratamento e isso causa dor, né? Dor não só física, mas dor na alma. Então, um autor chamado Samuel Goethe, ele diz que não há vantagem em curar o corpo se no processo nós destruímos a alma. E a alma é esse aspecto psicológico, emocional e até espiritual, conforme cada um percebe, né? O câncer de mama é o câncer mais frequente nas mulheres, perdendo apenas para os cânceres de pele que não são os melanomas, tipo o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, e corresponde a 29% do total de novos casos de câncer no Brasil. Nós tivemos cerca de 60 mil novos casos em 2018 e em 2015, 15.600 mortes relacionadas à doença ao câncer, né? O sobrevivente do câncer atualmente é considerado como qualquer pessoa que tenha passado pela doença do câncer desde o momento do seu diagnóstico até o momento em que ela é curada. A pessoa é considerada sobrevivente a partir do momento em que ela sabe que tem câncer. E essa sobrevida ao câncer, né, que é contada exatamente a partir do diagnóstico, uma pessoa pode ter um câncer e sobreviver 1 ano, 2 anos, 5 anos, 30 anos, às vezes atingir a cura total, mas mesmo assim ela é considerada sobrevivente ao câncer. Nós sabemos que para o câncer de mama existem dezenas de medicamentos aprovados nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, e outros tantos em estudo, em avaliação. E o conhecimento técnico a respeito do uso dessas drogas é cada vez maior. Nós temos diversos centros de tratamento de câncer no Brasil. E esses centros contam com profissionais altamente especializados, de modo que, no geral, o conhecimento técnico não é o fator limitante. O fator limitante para ter um bom atendimento ao paciente com câncer é que, além do conhecimento técnico, exista um suporte multidisciplinar, um apoio para todos os aspectos do paciente. Isso inclui o acolhimento a questões espirituais. Nós sabemos que dor, né, especialmente no paciente com câncer ou no paciente terminal, a dor é muito mais do que a dor física. A dor física é um ponto, um aspecto do sofrimento do paciente. Mas além da dor física, o paciente pode experimentar a dor psíquica, a dor emocional e a dor espiritual. E um tipo de dor se relaciona com outro tipo. Então, uma dor física intensa pode abalar psicologicamente a pessoa e causar uma dor psíquica, que por sua vez pode afetar as emoções, o humor, causar depressão, ansiedade e agravar a dor no seu aspecto emocional. E além disso, doenças graves como câncer, por exemplo, que afetam o pensamento, a possibilidade de sobrevida, e faz a pessoa pensar em morte, isso pode trazer também um sofrimento espiritual. A questão importante é que nós precisamos identificar cada aspecto da dor, porque não adianta querer tratar a dor espiritual com remédios para a dor física.
dando, por exemplo, opioides, que são aqueles analgésicos derivados de morfina, porque a dor não vai embora. A dor espiritual é tratada somente com abordagem espiritual, e é sobre isso que nós estamos falando hoje aqui. Os pacientes que têm um câncer e são acompanhados em relação aos sintomas de estresse que eles passam, muitas vezes eles precisam de um acompanhamento espiritual. Por quê? Porque eles podem passar por lutos, por perdas, por preocupações relacionadas à vida, à morte e ao pós-morte. Podem sofrer também com sintomas de perda de esperança, de desesperança. Pode haver também conflitos relacionados aos seus sistemas de crença, inclusive o paciente questionando as suas crenças, né? Como que Deus pôde me dar o câncer, por que que isso aconteceu? Além disso, as pessoas também podem ter necessidades rituais especiais, desde as suas práticas de orações cotidianas até atendimento especializado e espiritual, religioso no fim da vida. Elas também muitas vezes enfrentam as questões relacionadas à perda da fé e podem também questionar sobre o propósito e o significado da vida. Nós sabemos que as pessoas que têm câncer, e câncer de mama, elas recebem a recomendação de que devem adotar um estilo de vida mais saudável. Esse estilo de vida inclui exercícios moderados, mais do que 150 minutos por semana, alimentação com pelo menos 5 a 9 porções de frutas e vegetais por dia e um bom sono, além de se afastar de álcool, cigarro, etc. Acontece que as pessoas com câncer, elas não costumam seguir essas recomendações de um estilo de vida saudável mais do que as pessoas sem câncer. De modo que somente ter câncer não muda o estilo de vida da pessoa. Mas já é sabido que as pessoas que têm um comprometimento religioso e espiritual, quando elas recebem essas recomendações de estilo de vida, elas são mais propensas a acatá-los e procurar melhorar, inclusive, a sua saúde geral, a sua qualidade de vida e até a sobrevida ao câncer. A religião e a espiritualidade é um assunto particularmente importante no nosso país, porque nós temos muitas pessoas religiosas no nosso país. Então eu vou falar especificamente sobre isso, depois eu vou falar um pouco sobre os conceitos de religião e espiritualidade, vou falar sobre coping espiritual e o crescimento espiritual. Então nós sabemos que pelo censo religioso de 2000 e de 2010, publicado pelo IBGE, nós temos uma grande parte da nossa população religiosa. As pessoas sem religião eram em 2000 7,4% e em 2010 8%, o que significa que mais do que 90% da nossa população tem alguma crença espiritual ou religiosa. E nós sabemos que essas crenças interferem na decisão sobre os tratamentos de câncer e também modificam a forma como cada um vivencia o processo de doença e o processo da morte também. Então, por que nós devemos investir em programas de apoio religioso e espiritual, especialmente aqui no Brasil? Porque nós sabemos que esse bem-estar religioso e espiritual relaciona-se a uma melhor saúde. Esse reconhecimento é presente na Organização Mundial de Saúde e é cobrado das empresas que fazem acreditação de qualidade, como a Joint Commission International. Pela JCI, o hospital deve fornecer cuidado que seja respeitoso aos valores pessoais dos pacientes e às suas crenças, e responder às solicitações relacionadas às crenças religiosas e espirituais. Além disso, religiosidade e espiritualidade podem ser motivo de sofrimento, e é obrigação do hospital, do profissional de saúde, de toda a equipe multidisciplinar, ajudar o paciente a desfazer essas crenças que podem afetar as crenças errôneas, melhor dizendo, as dificuldades, às vezes, de interpretação da sua própria religião, que podem estar levando a mais sofrimento para o paciente.
Na verdade, tanto os pacientes como os familiares querem que seus médicos se preocupem com as questões espirituais e religiosas que elas trazem. E nós devemos, então, estar preparados para dar essa atenção para o nosso paciente. E o que é espiritualidade? Existem várias discussões na literatura sobre o que é realmente espiritualidade, mas nós podemos definir a espiritualidade como um aspecto da humanidade que se refere ao modo como os indivíduos buscam e expressam significado e propósito, e a maneira como eles experienciam sua conectividade com o momento, com o self, com os outros, com a natureza e com o significante ou sagrado. Ou seja, a questão da espiritualidade tem muito a ver com a nossa conexão. Conexão com a gente mesmo, com as pessoas à nossa volta, com o mundo e com Deus ou aquilo que você considera como sagrado, como transcendente. E a religião? A religião, por sua vez, é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos direcionados a facilitar a proximidade entre o indivíduo e o sagrado ou o transcendente. Então, a religião, ela, em geral, é alguma coisa que é compartilhada coletivamente, ou seja, existe um grupo de pessoas que compartilham uma crença, um dogma, um livro sagrado, instruções de vida e organiza rituais e práticas que vão favorecer dentro dessa religião a aproximação do indivíduo com os aspectos espirituais da vida. E a religiosidade, o que é a religiosidade? É o aspecto pessoal de como a pessoa vivencia a religião e a espiritualidade. Então, é o nível mais básico da religião e se relaciona ao quanto os indivíduos creem, seguem e praticam uma dada religião. Então, a pessoa pode ser religiosa, aderir a uma religião, catolicismo, islamismo, budismo, etc., mas ser mais ou menos religioso, ter uma maior ou menor relevância na sua vida, e isso também vai repercutir nas questões de saúde. Então, a religiosidade ela tem a ver com as crenças, com o comprometimento religioso, com a fé, com a frequência de orações, isso no aspecto pessoal e no aspecto institucional. A gente se preocupa se o paciente tem apoio da sua congregação, da sua comunidade, se ele participa dos rituais, se ele quer que a sua comunidade venha visitá-lo no hospital, se nos momentos de dificuldade ele vai ter o apoio dessa comunidade, dessa congregação. Nós já tivemos pacientes que eram sozinhos, que não tinham familiares, mas que tinham um apoio importante da sua comunidade religiosa. Ou seja, muitas decisões de tratamento e o apoio que ele precisava, eles precisam às vezes no tratamento, alguns pacientes vão encontrar mais na sua família espiritual, na sua família religiosa, do que na sua família física, que tem os laços consanguíneos. E as motivações que cada um segue diante da religião podem ser diferentes. Tem pessoa que tem uma motivação intrínseca, extrínseca ou de busca, que esse é um tema específico que eventualmente eu espero poder conversar com vocês também. Então, a religiosidade tem um impacto nas situações críticas, e esse impacto principalmente nas questões de saúde, o que mais nos preocupa é quando o paciente tem um sofrimento espiritual. A forma como que as pessoas lidam com a doença a partir dos seus conhecimentos religiosos pode ser neutra, pode ser positiva e pode ser negativa. Embora negativa seja uma menor percentual, uma menor porcentagem de pacientes, cerca de 4%, são esses que precisam da nossa maior atenção, porque são eles que estão sofrendo por questões espirituais. E uma das formas que a gente tem para abordar o paciente é utilizando um questionário simples, desenvolvido pela doutora Cristina Puchalski, do Jewish, e que consiste de 4 itens apenas. O primeiro, nós perguntamos qual a fé, a crença do paciente. O segundo item, nós perguntamos qual é a importância que essa fé tem na vida desse paciente, qual o apoio que ele tem da sua comunidade e, por fim, no quarto
item, nós perguntamos que tipo de ações o paciente gostaria que nós, médicos ou profissionais da saúde, tivéssemos em relação à sua religiosidade. Nós sabemos que algumas religiões têm certas práticas alimentares diferentes. Então, existem pessoas que são vegetarianas, existem pessoas que só podem comer uma comida preparada de uma certa forma, como é o caso dos judeus ortodoxos, que têm alimentação kasher como a sua necessidade, e tudo isso vai influenciar a sua qualidade de vida durante a sua internação hospitalar. Além disso, nós procuramos avaliar quais são as práticas religiosas do paciente, como ele lida com as situações difíceis a partir da religiosidade, qual a percepção que ele tem da divindade, o sofrimento espiritual, se existe ou não, e como a religiosidade pode proporcionar uma ressignificação do contexto da doença. Além disso, se ele tem um bem-estar espiritual e como que a integração da espiritualidade no processo do adoecimento pode favorecer a resolução da doença e a superação das dificuldades. A religiosidade, então, tem a ver com esses 3 primeiros itens, a espiritualidade com os 4 inferiores, e eu vou falar mais especificamente sobre a questão do coping religioso dessa vez. Então, o que é coping? Coping é um termo americano, inglês, que pode ser traduzido como lidar, a capacidade de lidar com uma dificuldade. Eventualmente ele é traduzido em português como enfrentamento, mas em muita literatura em português, em outras línguas, nós vemos a manutenção da palavra do termo coping, que tem alguns outros significados que muitas vezes não são atendidos por traduções diretas, como é o caso do enfrentamento. Então, coping é um esforço de maximizar aquilo que tem valor ou significância em momentos de estresse. Ou seja, é aquilo que a gente usa como uma escora, como uma coisa de relevância, que nos dá orientação, que nos dá um referencial nos momentos em que nós nos sentimos perdidos. Então, ele é um conjunto de estratégias cognitivas e comportamentais utilizadas pelos indivíduos com o objetivo de manejar as situações estressantes, né, de administrar as situações estressantes. E o coping, então, é uma forma de ajudar a si mesmo em situações de estresse. O coping religioso, então, existe o coping geral e o coping religioso. O coping religioso é como nós utilizamos a religião para enfrentar as situações de dificuldades. E o coping religioso pode ser favorável, no sentido de diminuir o sofrimento, ele é considerado positivo, ou ele pode ser desfavorável, e aí ele é chamado de coping religioso negativo. Quando o coping é positivo, ele dá conforto, estimula o crescimento pessoal, aumenta o senso de intimidade com Deus, facilita a proximidade com outros e oferece significado e propósito na vida. O coping religioso ele pode ser passivo, em que a pessoa entrega para Deus e espera que Deus resolva os seus problemas. Pode ser ativo, em que a religiosidade é um impulso para que ela se melhore, para vivenciar aquela situação, ou seja, ela vai buscar os recursos internos adormecidos que ela tem, graças ao estímulo religioso, para superar os obstáculos que se apresentam na vida. E existem algumas situações em que o coping é misto, em que a pessoa sente que ela deve colaborar com Deus para superar os desafios que apareceram. Do ponto de vista pessoal, o coping religioso pode aumentar a conexão com Deus. Do ponto de vista interpessoal, aumenta o apoio da comunidade. E ele pode ser focado no problema, com uma resolução específica, ou pode ser mais voltado para as questões emocionais, em que a pessoa busca refúgio, bem-estar e acolhimento dentro da religião. O coping espiritual positivo, segundo o Kenneth Pargament,
que é o grande autor nessa área de coping religioso, ele pode ser o coping positivo, ele gera um apoio espiritual interno, ele pode ser favorecido pelo apoio da congregação e pode acontecer por meio de um processo de reformatação religiosa do tipo benevolente. Um exemplo é: Deus escreve certo por linhas tortas, ou seja, a pessoa acredita que aquela dificuldade que ela está passando, ela pode ser uma aprovação de Deus com um benefício maior para ela no futuro. Mas o coping religioso também pode ser negativo e pode gerar descontentamento com a congregação, pode gerar um afastamento da comunidade religiosa, tanto da pessoa em relação à comunidade, quanto da comunidade em relação à pessoa. Isso existe também. Pode se manifestar como descontentamento com Deus. Por que Deus fez isso comigo? Deus está me punindo por que razão? Eu sempre fiz tudo de bom, tudo certo, sempre segui a lei e, no entanto, eu estou passando por isso. Enquanto outras pessoas que eu conheço, que não são boas, estão aí muito bem e felizes. Então, Deus está sendo injusto comigo. Pode haver também no coping religioso negativo a ideia de que é o demônio, Satanás, o diabo, que está provocando aquela doença. E isso também dificulta o tratamento, porque a pessoa se fecha dentro desse processo e acaba sofrendo mais do que deveria. E também pode haver a ideia de que o que ela está sofrendo, na verdade, é uma punição de Deus por atos que ela cometeu negativos no passado. O coping religioso misto, ele pode não ser nem positivo nem negativo, e as pessoas então buscam rituais religiosos em resposta às crises, pode ser rituais de fortalecimento de energias, rituais de bênçãos, rituais de renovação dos votos espirituais, até os rituais de exorcismo de forças negativas e de demônios. Uma outra forma de coping religioso misto ou neutro é o do autodirecionamento, da delegação para os outros e muitas vezes a súplica, a barganha, que é quando a pessoa implora a Deus ou faz promessas para que Deus a livre da doença. Existem várias escalas de avaliação do coping religioso e a principal delas, que é a escala R-COPE, que foi desenvolvida por Pargament e seus colaboradores. Então, nessa escala, nós detectamos o coping religioso positivo perguntando para o paciente. Apresentamos o questionário e ele responde. Muitas vezes o paciente sente que teve uma conexão mais forte com Deus, isso é sinal de coping positivo. Procurou o amor e o cuidado de Deus, então isso é sinal de um coping positivo. Pede ajuda para Deus para Deus livrá-lo da raiva. Coloca-se em colaboração com Deus para superar as dificuldades. Procura ver como Deus está tentando fortalecê-lo. Pede perdão pelos pecados e procura focar na religião para se livrar dos problemas, para se preocupar menos com o problema. Então, quando a pessoa manifesta essa atitude ou essas atitudes, a gente nota que ela tem um coping religioso positivo. Mas algumas pessoas têm coping religioso negativo. E elas podem achar que Deus a abandonou, que está se sentindo punido por Deus, que pensa o que ela fez para que Deus a punisse, questiona o amor de Deus por ela, imagina que a sua igreja tenha abandonado e coloca a culpa no diabo, e também questiona a sua própria fé. Então, essas são sinais de que a religiosidade e a espiritualidade está sendo motivo de sofrimento. E é preciso chamar os líderes religiosos dessa pessoa para que eles deem conforto, reorientem a questão espiritual dela, porque isso pode diminuir o sofrimento. O coping negativo impacta negativamente na qualidade de vida das mulheres com câncer de mama, e o coping positivo
pode impactar positivamente ou é neutro. Existem algumas revisões relacionadas ao coping espiritual entre mulheres com câncer de mama, sobreviventes do câncer de mama, mas ainda não temos quantidade de estudos e qualidade de estudos suficientes para dar a melhor abordagem para esse grupo. Isso sugere que são necessários mais estudos e mais investimentos nesse sentido para melhorar a qualidade de vida das mulheres com câncer de mama. Ainda em relação à dimensão espiritual, deixando um pouquinho de lado a questão religiosa, as pessoas podem ter a sua espiritualidade por questões intrínsecas, extrínsecas ou de busca. Intrínseca é a pessoa que vive a religião, vive para a religião, né? E a orientação extrínseca é a pessoa que se serve da religião. Ou seja, a religião traz benefícios para ela que não são diretamente relacionados à religiosidade. Por exemplo, ter uma convivência social maior, ter alguém a recorrer nos momentos de dificuldade pessoal. Isso é a orientação extrínseca. Já a orientação intrínseca é a pessoa que acredita e acha que a religião é um fim em si mesmo, é um valor em si próprio. Então, esse é o valor intrínseco dentro da axiologia. E algumas pessoas, a religiosidade, ou melhor dizendo, a espiritualidade, é um processo contínuo de busca e transformação do próprio ser. Ela não tem respostas prontas, respostas definitivas, ela convive com várias dúvidas internas, no sentido de qual é a realidade última, para que nós estamos aqui, mas ela encontra na espiritualidade um meio para caminhar em direção à transcendência. E esse é o processo de busca contínuo, também chamado de quest. Então, para essas pessoas, a espiritualidade é uma jornada, é uma narrativa que pode levar também ao crescimento espiritual e ao crescimento pessoal. E as dificuldades, né, espirituais, elas não são somente negativas. Apesar da gente passar por momentos de sofrimento espiritual, muitas vezes quando a gente se confronta com períodos de dificuldade, obstáculos na nossa vida, esses mesmos obstáculos e o próprio sofrimento espiritual do indivíduo pode levar ele a um processo de transformação interna em que ele consegue encontrar novos significados na vida e ter um crescimento pós-traumático. Então já tem estudos científicos a respeito de crescimento pós-traumático e nós já sabemos que isso acontece na dependência de algumas características do indivíduo, de características do evento traumático, da forma como a pessoa gerencia o estresse, depende também de influências socioculturais, depende do desenvolvimento da narrativa de vida, e é muito interessante essa questão da narrativa de vida, porque no Hospital Oswaldo Cruz, onde eu trabalho, nós temos um excelente grupo de cuidados paliativos, né, que é o CATSMI, e uma das intervenções que as pessoas do CATSMI fazem com os pacientes com câncer é contar a história da vida. E essa oportunidade de contar a história da vida e depois fazer algumas cartas para os seus familiares permite que a pessoa enxergue a sua própria história pessoal de uma maneira diferente. Isso traz conforto, traz bem-estar, além de permitir que a pessoa faça alguns ajustes, algumas reconciliações com pessoas que são importantes na sua vida. Além disso, ainda sobre o crescimento pós-traumático, existe um processo chamado de ruminação, em que a pessoa fica ruminando sobre certas questões, e isso pode ajudar no crescimento pós-traumático. E também o grau de sabedoria de vida que a pessoa já tem pode influenciar na forma como eventos negativos de vida podem ser transformados em oportunidades de crescimento. Então, como eu disse, os eventos traumáticos causam sofrimento, mas também podem causar crescimento pessoal, podem desencadear crescimento pessoal. E é interessante que as mulheres com câncer de mama, 50% a 90% delas
acabam tendo algum tipo de crescimento relacionado ao câncer, tipo de crescimento pessoal. Depois de sofrer com questões como a autoimagem, como o medo da morte, como o medo de perder a sua família, elas encontram forças para ressignificar tudo isso, reformatar as coisas e encontrar um novo nível de vivência do momento e de significado e propósito da sua própria vida. Então, a ruminação é o processamento, o envolvimento do processo cognitivo no entendimento do trauma, e as consequências da ruminação se iniciam já na fase pré-diagnóstica. Então, quando a pessoa tem um nódulo na mama, aquele processo de ruminação já se inicia e ela fica pensando: será que é uma doença? Será que é um câncer? Será que eu vou me tratar? Será que eu vou curar? Será que eu vou morrer? E esse processo de ruminação pode, inclusive, retardar o diagnóstico de câncer, o que pode ser muito grave. Então, para as mulheres que sentem um nódulo de mama e começam esse processo de ruminação, a gente pede, por favor, que não demorem na busca pelo tratamento. Nós sabemos que as fases do câncer são desde o pré-diagnóstico, vivendo com câncer, vivendo através do câncer e vivendo além do câncer. E a ruminação acontece em todas elas. Então, quais são os temas da ruminação em mulheres com câncer de mama? É como lidar com a doença, ela pensa como lidar com a doença, como aceitar a doença e avaliá-la. A ruminação também tem a ver com um processo gradual de mudança experimentada até o momento da aceitação da doença, e também tem a ver com o equilíbrio entre a mente e o corpo. Então, existe um inventário de avaliação do crescimento pós-traumático que analisa 5 dimensões, que são a relação com os outros, novas possibilidades, força pessoal, mudança espiritual e apreciação da vida. E essa autora aplicou o inventário de crescimento pós-traumático em mulheres com câncer e pegou as 3 mulheres que tinham maior crescimento. E ela detectou que os temas mais importantes que surgiram foram morte, família, trabalho, finanças, né? Como eu vou pagar o tratamento, como eu vou sobreviver financeiramente após o tratamento, que impacto isso vai ter na família, né? Interações sociais, a saúde no sistema, num ponto de vista geral, questões relacionadas à sua aparência, como o câncer pode ser visto como uma experiência positiva, a religiosidade e a espiritualidade também eram temas de ruminação para as mulheres com câncer de mama, e a vida em geral. Então, as mulheres com câncer de mama que tiveram um crescimento pós-traumático, em termos de religião e espiritualidade, elas aumentaram as suas práticas, intensificando na frequência e na intensidade dos atos devocionais. Do ponto de vista crenças, elas aceitaram a doença como uma vontade de Deus e acreditavam que Deus as ajudaria a enfrentar o seu destino, qualquer que ele fosse. E, em termos de crescimento também, do ponto de vista religioso e espiritual, nesse grupo de mulheres houve transformações, no sentido de elas buscarem se aprofundar no entendimento que elas tinham da espiritualidade. Então, essas são dicas para as mulheres que estão vivendo situação semelhante, como elas podem utilizar o processo da ruminação no sentido de buscar um crescimento relacionado à própria doença que elas estão enfrentando. E foi assim que eu terminei a minha conversa com as pessoas do Simpósio Brasileiro de Câncer de Mama, e eu espero ter compartilhado com vocês um pouco dessa visão de que religião e espiritualidade são temas sérios, que merecem ser estudados, porque os nossos pacientes precisam desse acolhimento, dessa atenção, para que eles tenham a melhor qualidade de vida e consigam superar doenças tão difíceis e desafiadoras como é o caso do câncer de mama.